Olá, vamos começar então o nosso estudo bíblico, né? Vamos continuar, estamos estudando o livro de Efésios. Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Estamos chegando já ao final do estudo do livro de Efésios. Então, abra sua Bíblia aí, é muito importante que você tenha ela aberta, que você acompanhe o estudo, né? É um estudo, você tem que ter a sua Bíblia. E vamos estudar, como sempre, né, versículo por versículo, tá bom? Mas antes de começar a leitura do texto sagrado, vamos fazer uma oração, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso único e verdadeiro Deus, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, meu Pai. Desde já te peço misericórdia e graça. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, meu Deus. E venha lavar-nos, limpar-nos, purificar-nos com a tua palavra, com o teu Espírito, Senhor. Renova-nos, fortalece-nos, veste-nos com a tua armadura, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com toda a minha fé, que aonde chegar esse vídeo com a pregação do Evangelho, chegue edificação, revelação, paz e principalmente salvação, meu Pai. O conhecimento da verdade para libertar o teu povo das algemas da religiosidade e do engano doutrinário. Meu Senhor Jesus, entrego tudo nas tuas mãos e tenho certeza que o Senhor já abençoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Muito bem. Vamos então iniciar aqui o estudo, tá? Creio que a sua Bíblia já está aberta, não é verdade? Efésios, capítulo 6, versículo 10. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma, né? E ali o Espírito Santo o iluminou para escrever essa carta, não somente para a igreja de Éfeso, que foi a primeira em receber, mas para toda a igreja, né? Desde o início até os últimos dias, tá bom? Então é importantíssimo estudar as cartas do apóstolo Paulo, né? O Novo Testamento, que sempre fala diretamente com a igreja, tá bom? Vamos lá então. Efésios 6:10 diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Né? Então Paulo ele vai falar aqui que a nossa força não vem de nós, a nossa força vem de Deus. A nossa força ela vem do Senhor Jesus, ela vem do Espírito Santo. Nós somos seres humanos fracos, frágeis, por isso que você vê tantas pessoas tristes, angustiadas, caídas. Nós somos fracos, a verdade é essa, né? Não tem dias que a gente se sente fraco, desanimado, triste, não é verdade? Sem força, sem disposição para lutar, para trabalhar, para estudar, para seguir em diante. Por quê? Porque a nossa natureza humana é fraca por conta do pecado, né? Estamos ainda nesse corpo humano, né, contaminado pelo pecado, pelo mundo. Então, a única maneira de nós fortalecermos não pode ser na força do nosso próprio braço, né? Mas a nossa força vem de Deus. Então nós temos que buscar a Deus, orar a Deus, estar em comunhão com Deus, meditar na sua palavra. E é aí que o Espírito Santo vem, né? Ele está dentro de nós, mas quando nós o buscamos, né? Quando nós nos dedicamos a ele, ele também encontra espaço para atuar na nossa vida e para fortalecer-nos. Por isso que Paulo ele fala aqui que a nossa força vem do Senhor, né? Que o poder é de Deus, ele nos dá o seu poder, ele nos dá a sua força para vencer o diabo, para vencer os problemas, para vencer as tentações, para vencer o mundo e permanecer firme. Como ele diz aqui no versículo 11,
Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Então, Paulo ele vai falar aqui que nós temos que se vestir da armadura de Deus. O que é uma armadura? Em que Paulo ele estava se referindo? Na época do apóstolo Paulo, qual era o império, né, mundial naquele momento? Era o Império Romano. Então ele estava usando a figura de um soldado romano, né? Ele estava fazendo uma analogia ao soldado romano, porque o soldado romano ele sempre estava vestido com a sua armadura. Quando ele estava na guerra, quando ele estava no campo de batalha, ele estava vestido com toda uma armadura para estar protegido e para poder lutar contra os seus inimigos, né? Então, a nossa armadura, a armadura do cristão, ela não é de ferro, ela não é de couro, né? Ela não é uma armadura material. A armadura do cristão é uma armadura espiritual. E Paulo vai explicar detalhes dessa armadura. Então nós temos, assim como o soldado quando ia para a guerra, quando estava, melhor dizendo, no campo de batalha, ele não podia estar com uma roupa civil. Ele tinha que, se ele tivesse com uma roupa civil, era morte certa, morte segura. Mas quando ele tinha uma armadura, ele tinha então uma proteção, ele tinha como se defender, ele tinha como lutar, ele tinha como vencer o inimigo. Era uma armadura forte para aquela época, né? Para as armas, para aquele estilo de guerra que existia naquela época. Então, quando nós nos vestimos da armadura espiritual de Deus, então nós podemos vencer, né? Nós estamos, esse mundo é um campo de batalha para o cristão. Nós estamos, cada dia para a gente aqui é uma batalha. Cada dia para a gente aqui é uma luta. É uma luta contra o diabo, é uma luta contra os problemas, é uma luta contra nós mesmos, contra a nossa própria carne, contra os maus pensamentos, contra as dúvidas, contra os medos, contra as más línguas, né? Contra tudo que vem contra nós. Né? O mundo, o diabo, ele vem com toda a ira, com toda a fúria. A Bíblia fala que o diabo é como um leão que anda ao nosso derredor, querendo devorar, querendo destruir. Não é isso? Então, para a gente estar protegido, para a gente estar firme, para a gente vencer, nós temos que nos vestir da armadura de Deus. Então, não pense assim, eu vou entrar na guerra. Já estamos na guerra. Já estamos na batalha. Se você é um cristão, você já está na batalha espiritual. Está compreendendo, meu amigo e minha amiga? Você já está. Agora a pergunta é, você está com uma roupa civil, frágil, pronto para morrer? Ou você tem a armadura de Deus? Vamos analisar mais o texto para você entender melhor. Ele diz então aqui, né, no versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, Paulo ele diz aqui o seguinte, olha, a nossa luta não é carnal. A luta do soldado romano era cara a cara. Era homem contra homem, não é verdade? A luta do cristão, a nossa luta não é contra outro ser humano. A nossa luta não é contra a nossa família, contra o nosso colega de trabalho, contra algum adversário físico. Não. A nossa luta é espiritual, é contra os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. E quem são esses? São Satanás e os seus demônios, né? Que é um exército espiritual do mal, de Satanás, né? Que luta contra nós, querendo colocar tentações, querendo fazer a gente pecar, querendo fazer a gente duvidar, não é verdade? Querendo levar a gente a praticar o pecado, a se envolver com as coisas do mundo. O diabo usa muito os líderes religiosos, as religiões, para enganar as pessoas, para afastar as pessoas do verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça, porque hoje em dia está cheio,
né, de falsos profetas. Você encontra uma igreja em cada esquina, mas infelizmente a maioria delas são falsas. A maioria delas são seitas. A maioria delas são enganadores, são falsos profetas, que vêm com doutrinas antibíblicas, contrárias à palavra de Deus e que até usam a Bíblia, mas tirando versículos do contexto para enganar as pessoas. Então o diabo usa a política, o diabo usa a sociedade, o diabo usa os filmes, as novelas, as leis, o diabo usa as pessoas, né? Mas a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é diretamente contra o mal, contra esses espíritos imundos. Então a gente não tem que ter raiva de ninguém, ódio de ninguém, rancor de ninguém, né? A gente não tem que estar preocupado com as pessoas. Ah, mas fulano e mengano fez algo contra mim. Bom, então você tem que perdoar. Vamos ter que perdoar essa pessoa porque ela foi usada pelo diabo para nos atacar. Então a nossa luta não é contra ela, mas é contra quem está usando ela, quem está por detrás dela. Tá bom? É isso que ele está dizendo aqui no versículo 12. Tá certo? No versículo 13, ele diz assim: por isso peguem toda a armadura de Deus. Então, a armadura do soldado romano era dividida em várias partes. Então o soldado não podia pegar só uma parte, porque se ele pegasse só uma parte, a outra parte ficaria desprotegida, não é verdade? Ele tinha que proteger o peito, ele tinha que proteger a região abdominal, as costas, a cabeça, os pés, as pernas, né? O corpo inteiro tinha que estar protegido. Se ele esquecesse uma peça, provavelmente ele poderia morrer, né? Por uma parte do seu corpo não estar protegido. Então a armadura que nós temos que pegar de Deus, ela tem que estar completa. E Paulo ele vai citar aqui as peças dessa armadura, né? Ele diz aqui: para que vocês possam resistir no dia mau, tá? E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, isso aqui é uma palavra muito boa, muito alegre, muito feliz para nós cristãos. Significa o seguinte, que se nós estamos com a armadura de Deus, não existe possibilidade de derrota para o crente. Não existe possibilidade de fracasso, porque, como Davi disse, né, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Aí outro versículo na Bíblia, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quer dizer, quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos com Deus, por mais que passemos por luta, estamos na guerra, estamos na batalha, temos dia mau, dia com problema, mas no final nós saímos vencedores. Nós saímos vencedores porque maior, né, como diz aquele versículo bíblico, maior é o que está conosco, do que o que está no mundo. O mundo é tenebroso? É. Tá cheio de demônio? Sim. Tá cheio de problema? Sim. Mas maior do que tudo isso é o Deus Todo-Poderoso que está conosco. Deus do universo, o Criador do universo, está conosco. O Espírito de Deus está dentro do cristão. E nem a morte pode nos deter, porque se morrermos em Cristo, somos mais que vencedores. É vitória. Morrer em Cristo é lucro, porque vamos direto para a glória. Então, a morte, as doenças, os problemas, nada pode afetar o cristão, porque Deus está conosco. Tá bom? Então, ele continua dizendo aqui, no versículo 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Cingindo-se com a verdade. Então você tem que imaginar que agora o soldado romano, com toda a armadura, no campo de batalha, firme. Ele tinha que estar firme ali. Os inimigos iam atacar de todos os lados, mas ele tinha que estar firme. É isso que Paulo está falando aqui. Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Vista-se com a verdade. O que significa cingindo-se com a verdade? Né? Cingindo-se com a verdade é que a gente tem que andar na verdade. Qual que é o contrário da verdade? A mentira.
Então o cristão ele não pode andar na mentira. Nós não temos que mentir. E você sabe, né? Sempre está acontecendo coisas, situações que vem aquela voz: ah, mas você vai mentir. Pô, mente aí. Não precisa você falar a verdade, não. Engana para você tirar proveito dessa situação. Só que daí você está prejudicando a outra pessoa. Então nós não temos que mentir. Ah, mas todo mundo faz, mas nós não somos todo mundo. Nós somos cristãos. E se a pessoa ela vive mentindo, então ela não anda na verdade, ela não é cristã, ela não tem a armadura de Deus, então ela vai ser derrotada pelo diabo. Então a nossa arma é a verdade, não a mentira. Nós vencemos com a verdade, não com a mentira. Não pensa assim, ah, eu vou vencer com a mentira. Não vai, você vai fracassar. Nós temos que vencer, mas sempre falando a verdade, andando na verdade, no que é certo, no que é correto. Nós temos que estar completamente vestido com a nossa consciência limpa e pura com a verdade. E se você mentiu, se nós mentimos, nós temos que nos arrepender, pedir perdão a Deus e falar: olha, nunca mais eu vou mentir, nunca mais eu vou enganar, nunca mais eu vou falar uma coisa que não é verdade. Porque se você andar mentindo, se você andar no engano, então Satanás vai encontrar uma brecha, vai encontrar um lugar para te atacar, ele vai te ferir, ele vai te matar, ele vai te destruir se você andar na mentira. Então analisa a sua vida. Temos que analisar a nossa vida. Estamos andando na verdade ou estamos andando na mentira? Ande na verdade. Ah, mas vão brigar comigo, vão rir da minha cara, eu vou perder isso, vou perder aquilo. Não interessa. É melhor você perder algo agora e ganhar depois com Deus. Você quer ganhar com o mundo ou quer ganhar com Deus? Se você quer ganhar com Deus, então nós temos que andar na verdade. E ele diz aqui, continuando: e vestindo a couraça da justiça. Couraça era uma peça de couro, um couro bem duro, bem resistente, né? Muitas vezes com um casco de animais, uma coisa bem resistente que era para proteger essa parte do peito, essa parte das costas, né? Que o soldado romano colocava para proteger o coração, para proteger as costas, para proteger o estômago, os órgãos vitais, né? Porque se uma flecha, uma espada entrasse ali, era morte séria. Então ele precisava daquela couraça. E qual que é a nossa couraça? O que que nos protege, né? Além de andar na verdade, é andar na justiça. O que que é andar na justiça? É andar no certo, no correto. É fazer o que é certo. Você sabe que o mundo que nós vivemos anda no errado, anda no engano, anda na corrupção. As pessoas fazem o que é errado. Mas o cristão não. O cristão ele tem que fazer o certo. Ele tem que, vai demorar mais, vai custar mais, mas anda na justiça. Anda na justiça. Porque se você andar na justiça, o diabo não vai ter como te atacar. O diabo, o mundo não vai ter como te destruir, porque você vai andar na justiça. Versículo 15. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Tá? Então, o soldado romano ele tinha aquelas sandálias, aquele calçado bem resistente. Alguns dizem que essas sandálias tinha como que uns pregos. Quando ele fincava o pé na terra, ele ficava ali firme, né? Pegando mais resistência para se proteger na hora da batalha. E o Espírito Santo está falando aqui que o nosso calçado é o evangelho da paz. É o evangelho. O que é o evangelho? O que nos mantém firmes? O que nos sustenta? Né? O corpo está sobre o quê? Sobre os pés. Os pés estão sobre o quê? A sandália. Então a nossa vida tem que estar sobre o evangelho da graça, o evangelho verdadeiro, né? Que é a pessoa que crê no Senhor Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, que crê que Ele é o único Senhor e Salvador, que não há outro Deus, que não é igreja, não é religião, não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é padre, não é filosofia, não é amuleto, não é nada que nos mantém firmes, mas é o verdadeiro evangelho. Então nós não acreditamos em religiões,
em templos feitos por mãos humanas, nem por profetas falsos. Não, a nossa fé não está em homens, a nossa fé não está em templos, a nossa fé não está em religião, a nossa fé não está em ninguém. A nossa fé, ela está única e exclusivamente no Evangelho de Jesus Cristo. Ah, mas fulano crê em outra coisa. Problema de fulano. Eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus, eu creio nos ensinamentos do Senhor Jesus. A minha fé está baseada no fundamento dos apóstolos escolhidos por Deus. É por ali que eu me guio, é sobre aí que eu coloco a minha vida e vou andar de acordo com esse evangelho que vai me guiar, né? Não é o sapato que nos guia, né? Então, o evangelho vai me guiar, vou andar de acordo com a palavra de Deus. E ele diz aqui, evangelho da paz, isso me traz paz. Isso me traz paz. Então, quando eu estou com Deus, quando eu estou andando na presença de Deus, então eu tenho uma paz, uma tranquilidade, mesmo em meio aos problemas, às situações difíceis. Tá bom? Segurando sempre o escudo da fé. Segurando sempre o escudo da fé. Tá certo? Então, aqui é outra peça da armadura. Qual era o escudo? Era aquela... Sabe o que é um escudo, né? E o escudo romano, ele era retangular e cobria o corpo inteiro. Era quase do tamanho do corpo do soldado. Então, quando o soldado ia para a batalha, ele levava aquele escudo que o protegia de tudo. Das flechas, da espada, dos golpes, né? E ele diz aqui, segurando sempre. Sempre, ou seja, não baixe a guarda. Sempre esteja... E qual é o nosso escudo? A fé. A fé. Ele diz aqui, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados, por exemplo, no campo de batalha, os inimigos, eles pegavam o arco e flecha, colocavam a flecha no piche, né? Que você sabe que é de alta combustão, é inflamável, e eles colocavam fogo e lançavam aquelas flechas incendiárias. E quando aquela flecha pegava no soldado ou no escudo, o escudo que era feito de madeira, podia incendiar e destruir a proteção daquele soldado. Mas o que os soldados romanos eles faziam? Eles encharcavam aquele escudo em água. Então quando a flecha chegava ali, a flecha se apagava. Por isso que Paulo ele vai dizer aqui, ó, olha que interessante. Ele diz aqui, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Né? Então, se nós estamos sempre confiando em Deus, sempre com a nossa fé em Deus, com o nosso pensamento em Deus, com o nosso coração em Deus, sempre orando, sempre meditando na palavra, sempre na fé, sem deixar a dúvida entrar, então o diabo vai jogar flechas com fogo, dardos inflamados, que são palavras de dúvida, palavras negativas, tentações, etc, etc, etc. Mas isso não vai entrar, não nos vai ferir, não nos vai destruir, porque estamos na fé. 17. Use também o capacete da salvação. O capacete era aquele que ele usava, o soldado romano usava na cabeça, que você sabe que a cabeça é sumamente importante, né? Era, vamos dizer assim, a parte mais que o soldado deveria proteger, né? Então, significa, use também o capacete da salvação. Isso significa, né, Paulo falando aqui da salvação, o cristão verdadeiro, ele já está salvo. Mas o diabo, ele quer colocar dúvida, será que você está salvo mesmo? Será que você é de Deus mesmo? Olha, você cometeu um erro, você cometeu um pecado. Olha, você fez isso, você fez aquilo, você está longe de Deus, e papapá, e papapá. O que acontece? A dúvida pode entrar. Essa dúvida vai fazer você perder a sua salvação? Não, mas vai te enfraquecer. Porque a salvação não se perde. A salvação já foi comprada na cruz. A salvação não depende das nossas obras. A salvação não depende de nós. A salvação só depende de Jesus Cristo. Você crê no Senhor Jesus, você está salvo. Mas o diabo vai querer colocar isso em dúvida, né? O miserável do diabo vai querer colocar isso em dúvida. Então você tem que proteger a sua cabeça, os seus pensamentos, né? Como que você faz isso? Com a palavra de Deus.
né, como ele diz aqui, use também o capacete da salvação, ou seja, tenha certeza da sua salvação. Você não precisa duvidar da sua salvação. Sua salvação já foi comprada não por você, mas pelo próprio Deus. A salvação é um presente de Deus. É pela graça. Sabe o que significa a palavra graça? Favor imerecido. Se algum pastor, se alguma pessoa falar para você, olha, cuidado, senão você vai perder a tua salvação. Ele nem sabe do que ele está falando. Ele acredita que a salvação se perde. A salvação não se perde. Tá bom? Ah, mas se eu errei, se eu pequei. Se o cristão verdadeiro ele erra, ele peca, o que ele vai fazer? Ele vai se arrepender, vai ser perdoado pelo sangue de Jesus e será salvo. Agora, se a pessoa não se arrepende, se ela vive no pecado, então é porque ela não é um cristão verdadeiro. Então ela nunca teve a salvação. Não é que ela vai perder, ela nunca teve. Tá bom? Então isso fica claro aqui no versículo 17. Ele diz, use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada era, né, aquele instrumento de ataque que o soldado usava, aquela navalha grande, né, aquela faca grande, que nós chamamos de espada, que ele usava tanto para se proteger, mas como também para atacar, para ferir o inimigo, para destruir o inimigo, né, para matar o inimigo. E qual é a espada do cristão? Ele diz aqui, é a palavra de Deus. Então, a nossa espada é essa aqui, ó, é a Bíblia. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Inclusive, eu tenho várias Bíblias aqui. Vou mostrar para você. Tem essa aqui, Bíblia de Estudo MacArthur. É uma Bíblia muito boa, com toda a palavra de Deus completa, né? E com as anotações do pastor MacArthur, que é um pastor americano, um excelente teólogo, com excelentes anotações, te ensina muito a compreender o texto sagrado. Muito boa essa Bíblia. Tem outra também, Bíblia de Estudo de Genebra. Excelente essa Bíblia também, tá? Com boas anotações que vai te orientar também. Tem a outra aqui, Bíblia de Estudo NAA, tá? Também muito boa. E, enfim, tem Bíblia no celular, tem Bíblia no computador, tem aplicativos de Bíblia, tem todo tipo de Bíblia. Por quê? Porque eu tenho que estar constantemente lendo a palavra de Deus. Todos os dias eu separo um tempo para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. E é isso que me libertou, é isso que me fez nascer de novo, é isso que me salvou. Não foi a igreja, não foi o pastor, não foi ninguém. Foi a palavra de Deus. Eu me guio por ela, eu busco obedecer ela, porque ela é a minha espada. Ela é a minha espada, é com ela que eu me defendo, é com ela que eu ataco, é com ela que eu venço. Olha o que Paulo diz aqui. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é a palavra dos homens, porque a palavra dos homens vem contaminada, vem com engano. Você, quando escuta um pregador pregando, você não tem que acreditar em tudo que ele diz. Você tem que ver se o que ele está falando tem coerência. Está coerente com a palavra de Deus, está correto. Como que você vai saber isso? Estudando. Se você é uma pessoa, me desculpa aqui a palavra, a expressão que eu vou usar, mas se você é uma pessoa preguiçosa, você é aquela pessoa que não lê a Bíblia, você não estuda a palavra de Deus, aí você fica falando, mas eu confio em Deus, mas eu oro, não sei quantas vezes por dia. Mas se você é ignorante da palavra de Deus, você não tem a espada. Você vai ser ferido, você não tem armas, você vai ser enganado facilmente pelos falsos profetas, pelas seitas. Então, meu amigo, comece a estudar a palavra de Deus. Por isso que eu estou gravando esses vídeos, versículo por versículo. Eu não estou pregando aqui doutrina de igreja, eu não estou falando de igreja, de religião, estou falando da Bíblia. Estou falando da palavra de Deus, porque é isso que a Bíblia ensina. Ela é a nossa espada, tá bom? Então medite na palavra de Deus, conheça a palavra de Deus e você será um vencedor. 18. Ore em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Né? Os santos aqui não são os santos da Igreja Católica, não. Né? Os santos significam os cristãos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho,
pelo qual sou embaixador em cadeias, já que ele estava preso, né, quando escreveu isso, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Então Paulo ele fala aqui da última peça da armadura, né, que é o quê? A oração. Então nós temos que orar mais, é verdade, temos que orar mais. Orar em espírito. O que significa orar em espírito? Ficar repetindo, como a reza católica, né, que repete 10, 50, 100 vezes a mesma frase, a mesma reza. Essa não é a oração. A oração é você falar com Deus, é você se expressar, o que você pensa, o que você sente, o que você precisa, né? Diretamente com Deus. Você não precisa repetir palavras vãs. Não. Você mesmo fala com Deus. Ore em todo o tempo no Espírito. Então, sempre, ou seja, você pode orar em qualquer momento, em qualquer lugar. Você não precisa de um objeto para orar, você não precisa de um terço para orar, você não precisa de um manual para orar, você não precisa de um lugar específico, não. Você ora no quarto, você ora no banheiro, você ora no trabalho, você ora em casa, em qualquer lugar, no avião, no restaurante, em todo lugar. Ore. Tá? Com todo tipo de oração e súplica, e por isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ore pelos irmãos, ore pela tua família, ore pelos governantes, ore pelo país, ore por todas as pessoas, principalmente pelos cristãos, né? Que somos os mais atacados neste mundo. Paulo ele fala, ore por mim. Você vê que ele mesmo foi humilde, mesmo ele sendo o grande apóstolo Paulo, ele disse, ore por mim, para que Deus me use. Ele estava preso, ele não estava pedindo, ore para que Deus me solte da prisão, não. Ele estava mais preocupado, dizendo assim, ore por mim para que Deus me use, para que Deus me dê força, para que Deus me dê palavra, para eu pregar com ousadia, sem medo. Porque naquela época dos apóstolos, você pregar o evangelho era risco de prisão, era risco de ser açoitado, chicoteado, era risco de ser apedrejado, era risco de ser preso, era risco de ser crucificado, era risco de você ser queimado vivo. Tanto é que os cristãos naquela época morreram das piores mortes. Então eram ameaçados, eles falavam, você não tem que falar de Jesus. Você não pode pregar o evangelho, mas eles não desistiram, eles pregaram. Ele falou, eu vou morrer, mas eu vou continuar pregando o evangelho. E Paulo estava preso e falou, olha irmãos, orem por mim para que eu continue, essas cadeias não vão, as minhas mãos, os meus pés podem estar presos, eu posso estar fechado aqui, mas a minha boca, né, está aberta, eu vou continuar pregando. E ele escrevia dentro da prisão, escreveu várias cartas que nós lemos hoje no Novo Testamento. Deus usou ele de forma grandiosa. Então ele é um exemplo para nós, né? Então a gente não pode deixar se intimidar, ficar com vergonha, ficar com medo. Ah, mas o que vão pensar? Não se preocupe com as pessoas. Pregue o evangelho. Deus, peça sabedoria, peça força para Deus, para você falar com ousadia, como diz aqui Paulo, né? Com força, porque essa é a nossa obrigação. Não é verdade? Tá bom? Então, ele vai dizer aqui, no versículo 21, ele diz assim, e para que saibam como estou e o que eu estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Então, Tíquico era um cristão que estava ali com Paulo, que visitou Paulo na prisão e que foi encarregado de pegar essa carta tão especial, a Escritura Sagrada de Deus, e levar para as igrejas, né? E Paulo fala que ele vai dar as informações a meu respeito. Ou seja, Paulo não queria que as pessoas se preocupassem com ele, mas Paulo queria que as pessoas conhecessem a verdade, conhecessem o evangelho. Olha só que exemplo, né? E ele diz no 22, eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Em vez de ele estar preocupado com ele, estava preocupado com quem? Com a igreja, né? Paz seja com os irmãos e amor com fé. Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele termina essa carta com essa bênção, né?
desejando a nós que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, tá bom? Então, irmãos, terminamos aqui o estudo hoje, né, do livro de Efésios. Está terminado, né, não é verdade? E só para complementar, então, o que nós entendemos, estamos hoje sobre a armadura de Deus, que a nossa luta é espiritual. Então a nossa luta se vence com a oração, se vence com a verdade, se vence com a justiça, se vence com a fé. Você não é com sal grosso, não é com arruda, como algumas seitas fazem, né? Que falam, não, você tem que vir na sexta-feira, você tem que passar pelo sal, é arruda. Isso é coisa de bruxaria, isso é coisa da macumba. Por isso é uma seita, né? Trazem coisas da macumba. Isso é uma salada, é uma coisa assim, que não tem nada a ver com o evangelho. Então, nós lutamos não é subindo em monte, não é fazendo loucuras, ou fazendo votos, dando dinheiro para a igreja. Não é assim que você vai vencer o diabo. Não é fazendo campanhas, não é, usando elementos, sabe? Como você muitas vezes vai numa seita aí, te enche de elementos, fala, ó, com isso aqui você vai, com essa pedra aqui, com esse pau aqui, com isso aqui. Isso é besteira, isso é infantilidade, isso é criancice. Isso não tem nada a ver com o evangelho, meu amigo e minha amiga. Tá bom? Não é gritando com demônios, chamando demônios, que você vai vencer. Não, não se preocupe com os demônios. Não se preocupe com o olho grande, não se preocupe com a inveja, não se preocupe com as pessoas. Preocupe-se em vestir-se da armadura de Deus, como foi ensinado aqui na Bíblia. Aí você vai estar tranquilo, você vai estar protegido e nenhum mal chegará à sua vida, poderá te destruir, porque você está na mão de Deus, tudo está no controle de Deus. Está bem? Então, meu amigo, leia a Bíblia para que cada vez mais você conheça a verdade, tá bom? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, escreve nos comentários, eu deixo meu WhatsApp aí também nos comentários, entre em contato comigo, que eu também poderei te ajudar sobre qualquer dúvida que você possa ter, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreva no canal, se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, tá bom? Compartilhe. E é uma forma de ajudar as pessoas a conhecer a Deus, tá bom? Então hoje nós terminamos aí o livro de Efésios. E agora, qual o próximo estudo? Qual o próximo livro da Bíblia? Eu acredito que no próximo vídeo nós vamos começar, se Deus assim nos permitir, o estudo do livro de Apocalipse. É um dos livros da Bíblia mais, vamos dizer assim, difíceis de entender, porque exige mais estudo, exige mais conhecimento da palavra, mais misericórdia, mais graça de Deus. Mas, pela graça de Deus, vamos iniciar no próximo vídeo o estudo do livro de Apocalipse. Versículo por versículo, Deus vai nos abençoar. E eu tenho certeza que o livro de Apocalipse vai abençoar a sua vida de forma grandiosa e de forma poderosa, tá bom? Então, no próximo vídeo, começamos o estudo do livro de Apocalipse. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.